Feliz Dia das Mães! Parabéns, parabéns para você que é mãe. Inclusive, o título dessa mensagem é Lute como uma mãe. A gente escuta muito por aí, né? Lute igual homem, briga igual homem. Alguns daí revidam de lute igual mulher. Mas essa é lute igual uma mãe. Você já mexeu com alguma mãe? Você já mexeu com os filhos? A galera tem até um ditado que diz assim: mexa comigo, mas não toque nos meus filhos. Meu irmão, até os animais, você não pode mexer com os filhinhos deles. Você não consegue mexer com os ovos de uma galinha choca. Você não consegue mexer com os pintinhos. Você não consegue mexer com os cachorrinhos de uma cadela que deu à luz. E o que dizer então, se os animais já são assim? O que dizer de uma mãe com seu filho? Ela faz qualquer coisa. E essa semana, a equipe de mídia rodou por aí um trecho da mensagem de hoje, que você deve ter visto ali no videozinho. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa introdução quão mágica essa frase pode ser. Feliz Dia das Mães. E gostaria que ela fosse até mais mágica ainda. Porque quando você diz para uma pessoa Feliz Dia das Mães, e ela está numa situação de desespero, numa situação confusa, uma situação complexa, você diz Feliz Dia das Mães, aquilo gera um impacto, aquilo gera uma transformação. Mas esse Dia das Mães está um pouco diferente, está um pouco desafiador. Essa semana eu vi pessoas encararem essa tragédia de diversas maneiras. Eu confesso, estava falando com o Fabrício antes, Tássia e eu não estamos psicologicamente normais. A gente passa o dia inteiro recebendo mensagens, fotos, pedidos de pessoas do estado inteiro. Estamos em diversos grupos, de diversas igrejas, organizações, enfim. E o tempo todo chega alguém com uma necessidade diferente, um pedido diferente, ou querendo ajudar de uma forma diferente. E a gente passa o dia inteiro imerso nisso. Passa o dia inteiro imerso na dor das pessoas. Passa o dia imerso, abre o celular, há um problema a ser resolvido. E graças a Deus que vocês têm sido pessoas maravilhosas, que através da ação ou da doação têm feito a diferença. Glória a Deus pela vida de vocês. Que tem se mexido, tem ido atrás, tem feito alguma coisa. Glória a Deus pela vida de vocês. E uma das cenas que me chamou a atenção foi quando eu subia ao segundo piso de uma casa e, para vocês terem uma ideia, naquela rua a gente ficou tentando entender por que tinha um cavalete em cima da rede de luz, até que a gente entendeu que era o cavalete de um balanço, sabe? Balanço de criança, você tem aquele cavalete que segura o balanço, era aquilo que estava em cima da rede de luz. A gente não conseguia entender o que faz um cavalete lá em cima. E aí, subindo as escadas com a equipe que estávamos juntos ali auxiliando da Jocum, começamos a limpar e mexer naquilo lá, e eu vi que tinha uma criança, e aquilo me doeu o coração, porque na casa anterior que nós tínhamos começado a limpar, dava uma enxadada, um carrinho, e eu pensava, onde está o dono desse carrinho? Onde está a criança que é o dono desse carrinho? E daí de repente eu só vi uma silhueta no meio assim, eu disse, será que é uma boneca ou não? E eu fui, era uma boneca, eu fiquei um pouco mais aliviado. E naquele momento eu vi aquela criança, eu vi aquela mãe, eu só conseguia pensar no Josias, no meu filho. E cada vez que ela fazia, que ia chorar, ela segurava quando vinha a menina. É esse o superpoder das mães. As mães têm o superpoder de mostrar para os seus filhos que está tudo bem, ainda que elas estejam carregando o mundo nas costas, ainda que pareça que está chovendo canivete, elas seguram tudo e mostram um mundo belo para os seus filhos, não é assim? E aí, quando a filha chegava, ela se recompunha. E eu perguntei, você tem alguma coisa de comer para ela e tudo mais? Ela disse assim, apontou, tinha umas 4 coisinhas ali em cima. E aí eu desci para pegar as doações que você mandou, as coisas que você mandou, pegar as sacolas,
e levar até lá. E quando eu levei até aquela mulher, aquelas doações, ela viu que tinha algumas coisas específicas de criança que você doou, você comprou, você adquiriu. Ela logo pediu para pegar um daqueles todinhos, né? Para alcançar, para aquela criança tomar. E a criança tomou, e quando a criança começou a tomar, a mãe sorriu. Pouquíssimas coisas ela conseguiu recuperar, porque no segundo andar a água quase tinha encostado no fogo. No segundo andar, a água quase tinha encostado no fogo. E as poucas coisas que ela tinha estavam todas enlameadas, cheias de lama, completamente cheias de lama, a ponto de que tinha que ser aquelas coisas prontas mesmo, porque como que ela ia comer? Tinha que ser um pacote de bolacha, uma garrafa de água de 500, um todinho, um leite, uma coisa que ela pudesse abrir e comer. Mas quando ela viu a filha sorrindo com o todinho, aí ela disse: temos que seguir em frente. Porque esse é o poder que uma mãe tem. Ela segue em frente por causa dos seus filhos. Ela não para enquanto ela não vê que ela colocou os filhos em segurança. Ela vai atrás, ela luta. Infelizmente nem todas as mães são assim, mas a boa parte é, a maioria é. Uma verdadeira leoa que luta. Inclusive, quando nós estávamos distribuindo, abrimos o carro, me pareceu que tinha ali algumas pessoas tentando se aproveitar, pegar coisas duplicadas, alguns homens que pareciam não ser muito chegados ao trabalho, sei lá, alguns, né? Mas quando falou em fralda, quando falou em leite, aquelas mulheres jogaram aqueles homens longe para pegar. Eu aqui. Então nesses dias, irmão, levante a cabeça e lute como uma mãe. Levante a cabeça e lute como uma mãe. Eu tenho visto que o Dia das Mães é um dos dias que mais se faz churrasco. Porque os homens querem agradar suas esposas e as suas mães, e aí vão lá e acham uma carninha para elas. É o jeito que o gaúcho gosta de fazer. Mas muitas pessoas nesse momento não sabem onde está a mãe, não sabem onde estão os filhos. Muitas pessoas não têm churrasqueira, não têm espeto, não têm carne. E se elas tiverem alguma coisa para comer, elas já estão felizes. Então provavelmente hoje não foi o dia de muita fumaça no céu. Meu Deus do céu. E diante de tudo isso eu queria dizer para você que esses não são dias normais. Esses não são dias normais. Esses não são dias comuns. Talvez você não pegou ainda a dimensão do que está acontecendo, mas o mundo inteiro está olhando para o Rio Grande do Sul. O mundo inteiro percebeu que existe uma desgraça imensurável aqui nesse lugar. E eu quero dizer para você que, infelizmente, a nossa luta está só começando. A nossa luta está só começando. Ontem choveu um monte, hoje choveu um monte. E nós temos que ser fortes. Nós temos que botar a mão na massa e fazer alguma coisa. Não criticar um ao outro. Porque cada um está tentando fazer de algum jeito. Cada um está tentando fazer de alguma forma. Cada um está tentando fazer como pode. Nós temos que ser fortes. Porque essa luta está começando. A Bíblia, ela não profetizou especificamente esse evento que estamos passando. Mas existe uma fórmula na Bíblia que mostra como funcionam os desastres. Mostra a ordem com a qual as coisas acontecem. E eu queria pegar essa ilustração bíblica e trazer para os nossos dias. O texto que eu vou ler é de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8. Apocalipse 6, 1 a 8. Vou ler na NVI. E ele fala dos últimos dias. Ele fala do momento onde o anticristo virá, parecendo ser bonzinho, e segue-se os fatos. E nós ainda não estamos nesses dias. Mas a sequência de fatos é parecida, e eu queria que você prestasse atenção. E diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos,
Então ouvi um dos seres viventes dizendo em alta voz: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a voz que dizia: venha. Então outro cavalo, e ele era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro que vinha e dizia: venha. Então olhei e eis que um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei diante de mim um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais. Meus queridos, como eu vinha dizendo, infelizmente nós estamos no começo. E nesse começo, vou chutar aí pelo menos uns 60 dias ainda de estado de guerra. Mais do que estado de guerra. Porque num estado de guerra você tem os vencedores e os vencidos, os agressores e os agredidos. Mas no atual estado nós só temos os derrotados. Os que sofreram. Os que infelizmente morreram. E esse trecho da Bíblia mostra primeiro o cavalo branco, que nos fins dos tempos se representará pelo anticristo, que no início vai aparentar uma possível paz. E tudo começa com paz. Antes de qualquer tragédia, as pessoas estão em paz, as pessoas estão felizes, as coisas estão boas. E depois o cavalo vermelho, que representa a tragédia. E é o que nós tivemos: os rios enchendo, as casas se perdendo. Meu irmão, você, talvez aqueles que já foram a campo, eu sei que muitos aqui já foram de diversas formas. Quando você entra nas casas e pisa no barro alto dentro delas, quando você junta pedaços de documento, quando você encontra de tudo, você começa a ver que ali é como se tivesse explodido uma bomba, como é uma coisa descomunal. E as pessoas tentando contar os fragmentos das suas histórias. E as casas que sobraram, porque muitas casas não existem mais. As casas que sobraram, elas estão praticamente inabitáveis. O cavalo vermelho é uma ótica de destruição, de morte, de guerra. E isso nós já estamos passando. O Rio Grande do Sul já está passando. Caxias do Sul é uma privilegiada. Não tivemos quase nada de estrago comparado às outras cidades. Inclusive cidades que estão ao nosso redor. Mas então diz que vem o cavalo preto. E esse cavalo preto, ele aparece ali com uma balança na mão. E esse cavalo fala de mercadorias. Esse cavalo preto, ele fala: compre isso por esse preço, compre aquilo por aquele preço. Depois que você tem a catástrofe, o cavalo vermelho, seguindo a lógica do Apocalipse, qual é a próxima? Problemas de abastecimento e problemas de inflação, problemas econômicos. Cavalo preto. Então, dentro dessa lógica, nós estamos no cavalo vermelho, a catástrofe. Mas o que vem depois dessa catástrofe? Nós temos hospitais que estão ficando desabastecidos. Nós temos distribuição de gás, distribuição de combustível que estão debaixo d'água. Nós temos CDs de grandes empresas debaixo d'água. Então, o próximo cavalo é esse, o preto. O preto que traz um balanço na economia e no abastecimento. A Bíblia diz: na casa do justo a comida armazenada. Não estou dizendo para você sair que nem louco, enchendo a casa, mas também a sua casa não pode estar vazia. Porque sim, corremos os riscos. Se você é dono de uma farmácia, coloque seus estoques lá em cima. Porque nós corremos riscos sim, de desabastecimento, de inflação, de problemas de acesso. Não quero deixar você apavorado.
mas eu quero ajudar você a entender a situação que nós estamos vivendo. Cavalo preto, mudança de preço, mudança de abastecimento. E depois disso, cavalo amarelo, doenças. Se você quiser pode ler o texto de novo em casa. Doenças, essa é a lógica da tragédia. Doenças. Infelizmente, tempo prolongado de exposição a essas águas de esgoto, de tudo isso, pode desencadear uma onda de doença. Nós precisamos orar em relação a isso. Doenças como leptospirose, como hepatite. Então nós precisamos nos levantar e clamar a Deus. E na visão do Apocalipse, o cavalo amarelo traz mais morte. O cavalo vermelho traz a morte da tragédia. O cavalo amarelo, a morte da doença. E depois... Não tem depois, me perdi aqui. Mas eu queria que você entendesse isso, querido. Que isso que nós estamos vivendo hoje não é tudo. E que infelizmente os próximos dias serão desafiadores. Pastor, o que eu posso fazer? A primeira coisa que você pode fazer é orar. E aprender a lutar que nem uma mãe. Porque a mãe pode estar sangrando, mas ela não larga o bebê que está no colo. Ela pode estar dias sem dormir, mas ela continua carregando a criança. Ela pode não ter o que comer para ela, mas ela dá de alimento para o seu filho. Ela pode não saber nadar, mas de alguma forma miraculosa ela mantém o bebê fora d'água. Lute como uma mãe, porque os filhos de Deus estão precisando. A igreja é chamada noiva de Cristo. A igreja é chamada noiva de Cristo. E o principal responsável por salvar as pessoas e alimentar as pessoas é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. O principal responsável por resolver o problema do Rio Grande do Sul se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você lembrasse do que eu estou falando hoje. Cavalo vermelho, a catástrofe. Cavalo preto, problemas de economia e de abastecimento. Cavalo amarelo, doenças, enfermidades. Os próximos dias serão dias de desafio. Essas pessoas, meu irmão, você vai conversar com elas, elas não estão bem, não. Elas estão emocionalmente abaladas. Elas estão desestruturadas. Elas sonhavam uma vida, elas tinham uma perspectiva, elas imaginavam, e tudo aquilo que elas sonhavam foi por água abaixo. Elas não estão bem. Essas pessoas estão precisando de psicólogo, de psiquiatra, estão precisando de médico, enfermeira, e essas pessoas estão precisando de Jesus. Porque mesmo para aquelas que já conhecem Jesus não está fácil. Mesmo para aquelas que já conhecem o amor do seu Senhor, ainda assim é um grande desafio. Mas e para aquelas que não conhecem Jesus ainda? E para aquelas pessoas que pensam que quando a gente morre acabou tudo? E para aquelas pessoas que têm medo de ir para o inferno? E para aquelas pessoas que não têm uma esperança de algo mais além dessa terra? Você imagina o desespero? Elas não estão bem. Elas não estão bem. E eu quero chamar a sociedade de Caxias do Sul. Lute como uma mãe. Porque eu já ouvi diversas histórias de mãe que por algum motivo o pai não estava mais presente. Por algum motivo o pai não estava mais ali. Por algum motivo o pai não estava e a mãe precisou aprender a ser mãe e aprender a ser pai. E é fácil? Não é fácil. Essas mulheres passam uma luta, a chamada, entre aspas, mãe solteira. Ela passa uma luta, mãe solteira, viúva, enfim, passa uma luta descomunal, porque ela precisa fazer duas coisas. Fazer o que o pai faria e o que a mãe faria. E a nossa capital está debaixo d'água. A nossa cidade, que é o pai do nosso estado, digamos assim, Porto Alegre, está debaixo d'água. E qual é a segunda cidade mais potente do nosso estado?
Caxias do Sul. E se o pai está debaixo d'água, está na hora da mãe se levantar e fazer o que a mãe sabe fazer bem. Lute igual uma mãe. Caxias do Sul, lute igual uma mãe. Porque Porto Alegre está debaixo d'água. E essa é a hora de Caxias do Sul entender sua responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes nós acreditamos que Sodoma e Gomorra foram destruídas só pelos pecados sexuais. Isso também é verdade. Mas a Bíblia, quando fala do julgamento de Sodoma e Gomorra, fala sobre eles assim: fartura de pão e próspera ociosidade. Quer dizer que eles tinham um monte de coisa, mas eles não se importavam com o que estava ao redor. Se você for ler o resto do texto, você vai ver. Eles não se importavam com a necessidade de quem estava ao redor. Por quê? Porque eles estavam bem. Não, eu estou bem, quem está com problema é os outros. E se hoje Caxias do Sul, graças a Deus, Caxias do Sul está entendendo isso. Porque se Caxias do Sul não entender isso, nós estamos com um grande problema. Porque não está tudo bem. Ah, mas Caxias do Sul não foi tão atingido. Não está tudo bem, meu irmão. Você reparou que a maioria das cidades que estão com problemas é nos arredores de Caxias do Sul? Se nós, como Caxias do Sul, não estendemos a mão, nós estaremos caindo no pecado de Sodoma. Se nós não estendemos a nossa mão para Cruzeiro do Sul, para São Sebastião do Caí, para a Igrejinha, para Mussum, para todas essas cidades, ai de nós. Porque é obrigação, não é favor, não é oportunidade, é obrigação nossa. É obrigação da sociedade de Caxias do Sul. Deus nos chama a ser a cidade construída sobre a montanha, a qual não pode se esconder. Caxias do Sul é uma cidade próspera. E como Mardoqueu disse para Esther, sabe-se lá, se não foi para esse dia que Deus te chamou. Os judeus estavam para morrer, os judeus estavam para ser exterminados pelo Ramã. Então Mordecai vai até a sua sobrinha ou prima, chega a Esther e diz: você está como rainha, você acha que não vai acontecer nada contigo? Sabe-se lá, se Deus não te colocou nessa posição, para esse dia. Então Esther ora, Esther jejua e Esther salva os judeus. Sabe-se lá se não foi para esse dia que Deus levantou Caxias do Sul, para que Caxias do Sul seja a resposta para o Rio Grande do Sul, para que através de você flua a solução que as pessoas estão precisando. Nós temos atacados enormes, nós temos muito mais do que nós precisamos. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Essa é a hora de Caxias do Sul se levantar como uma mãe para o Rio Grande do Sul. E fazer o que pode e fazer o que não pode. Porto Alegre está na UTI. E nós temos que fazer alguma coisa. E a coisa principal que nós temos que fazer, sabe o que é? Exportar avivamento. Exportar avivamento. Muitas vezes o avivamento não chegou numa cidade na bonança. Muitas vezes o avivamento surgiu num lugar através da dureza, através do sofrimento, através dos problemas. E esse é o tempo de Caxias do Sul se levantar como uma exportadora de avivamento. Para que cada alimento, cada roupa, cada cobertor que sair daqui, ele não saia só para suprir o corpo das pessoas, mas que quando a pessoa se cobrir com aquele cobertor, ela se cubra com um manto de oração. Para que quando ela servir num copo o leite, sirvam-se junto às tuas lágrimas derramadas pela salvação dessas vidas. Porque nós não queremos nos contentar que essas pessoas continuem vivas aqui na terra. Nós vamos nos contentar se essas pessoas continuarem vivas para sempre. Vivendo a eternidade com o Senhor Jesus. Vivendo para sempre lá no céu.
Meu irmão, consagre cada objeto, cada coisa que você está separando. Vai orando por quem vai vestir aquela peça de roupa. Vai orando por quem vai limpar com aquela que boa. Vai orando por quem vai esfregar aquele shampoo na cabeça. Vai orando pela criancinha que vai tomar aquele todinho. Uma criança que está sem o pai, está sem a mãe, mas ela toma um todinho que recebeu oração. Você nem sabia ela, mas você orou por ela. Você disse: Senhor, eu não sei quem vai tomar esse negócio, Deus. Mas quando essa criança tomar, ela se sinta amada, ela se sinta que ela não está abandonada, ela se sinta que alguém a ama, que alguém se importa com ela. O que está acontecendo não é normal. O que está acontecendo não é comum. E querendo ou não, você já entrou para a história, pelo menos para a história da Terra. E se você não está orando, clamando, buscando, evangelizando, para a história do céu, que você não entrou ainda. Mas a história da Terra nós já entramos. Ninguém jamais no Rio Grande do Sul passou pelo que o Rio Grande do Sul está passando hoje. Então que a gente não fique só gravado na história da Terra, mas que o nosso nome seja escrito na história do céu. Que essa seja a maior colheita de vidas para Cristo, de vidas sendo salvas, se convertendo, que o Estado do Rio Grande do Sul já teve. E toda essa mobilização que a Igreja de Jesus tem feito no Brasil inteiro e até fora do Brasil, isso redunde na maior colheita de vidas, a maior conversão de vidas que já existiu em toda a história do nosso Estado. Que fiquem registrados nos livros. Assim como você lê os livros dos avivamentos, você lê o livro dos avivalistas, você lê as histórias dos lugares onde aconteceram os avivamentos. Um dia possam ler que depois de uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, se levantou um avivamento jamais visto naquele estado. Que as pessoas do mundo inteiro, elas liguem as suas câmeras, os seus jornais, e elas digam: no meio daquela desgraça, no meio de tudo aquilo que transcorreu no Rio Grande do Sul, está acontecendo um avivamento. Corações estão se renovando. E sabe por quê, meu irmão? Porque essa desgraça mostra o que é a sociedade. E sabe o que é a sociedade sem Jesus? A gente está vendo pessoas assaltando comboios de entrega de auxílio humanitário. Isso é o homem sem Deus. Pessoas assaltando casas no meio da enchente, pegando barco para assaltar casa. Isso é o homem sem Deus. Pessoas endemoniadas, violando crianças em abrigos. Isso é o capeta, é o homem sem Deus. Basta. Chega. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Nós declaramos tempo de avivamento sobre o Rio Grande do Sul. Nós declaramos tempo de avivamento sobre o Rio Grande do Sul. Nós declaramos: os livros de história contarão sobre o avivamento do Rio Grande do Sul. Nós vamos levar comida. Não vejo a hora de pegar aqueles rotos que os irmãos trouxeram lá e meter no barro. Nós vamos levar comida, nós vamos levar cobertor, nós vamos levar água, nós vamos levar livrinho para as crianças pintar. Mas aonde quer que nós estivermos, os demônios vão fugir de lá com medo. Porque nós somos tochas do Senhor, prontos para espalhar o amor de Jesus. Espalhar o amor de Jesus. Nós vamos espalhar o amor de Jesus por onde quer que a gente vá. Porque a Bíblia, ela nos fala em Marcos 12, a partir do versículo 29, respondeu Jesus: o mais importante é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as suas forças. O segundo é: ame o próximo como a si mesmo. E se a coisa mais importante para mim é que eu posso ter certeza que eu vou morar para sempre com Deus, e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, a coisa principal que eu quero próximo é que ele more no céu para sempre. Amém. Nós vamos levar comida, limpar a casa, mas nós vamos ser o povo santo que se arrepende dos pecados.
que vive uma vida santa. Meu irmão, se você estava meio torto, essa é a hora que tu te endireitar. Não estamos para brincadeira, meu irmão. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de você ser um meio crente, meio santo. Está na hora da gente ser o povo que clama, o povo que está santo, o povo que está limpo, o povo que ora, o povo que jejua, o povo que lê a Bíblia, o povo que estuda a palavra, o povo que pede a misericórdia do Senhor, o povo que prega a palavra do Senhor, amém? Que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor. Então hoje eu quero dizer assim: Caxias do Sul, se levante e lute como uma mãe. Igreja do Senhor Jesus, se levante para a gente cuidar dos filhos de Deus. Eu gostaria de chamar a pastora Tássia aqui. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus continua no controle. E que Ele já mandou a resposta. E a resposta é você. A resposta é você. Não seja daqueles que pensam que tudo isso é só natural. Existe uma guerra espiritual também em relação a tudo isso. E a Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Boa noite, igreja. Eu estou aqui para agradecer vocês. Eu queria louvar o Senhor Jesus pela vida de cada um. Nós temos alimentado casas, nós temos alimentado crianças, famílias, cobertores, muita água. A gente tem feito um trabalho que a gente fazia, às vezes, teve um mês que foi difícil juntarmos 5 marchas do amor, a gente conseguiu só 3. E nós já juntamos 10, 20, 30. Foram muitos kits de limpeza, foram muitos kits de higiene pessoal. Com certeza, higiene pessoal já passou dos 100. E eu quero louvar o Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês e agradecer vocês de todo o meu coração. Quando eu botei no grupo precisando de um caminhão, eu não consegui um, eu consegui 3. Nem foi preciso, mas todo momento em que eu coloco alguma coisa, preciso disso, logo a gente já consegue resolver. Preciso que alguém leve tal coisa em algum lugar, logo alguém se disponibiliza. Isso não pode morrer. Nós levantamos durante uma semana uma assistência social aqui dessa igreja, que nós não tínhamos tudo isso. Nós já tínhamos muita coisa, graças à equipe de missões, mas nós não tínhamos tudo isso. E eu não sabia da dimensão do que nós podíamos fazer. E nós conseguimos. Nós estamos avançando. Cada dia mais a gente tem conseguido ir além. E a gente não pode deixar isso morrer dentro do nosso coração. Porque essa é a vontade do Senhor. Foi difícil para mim comemorar o Dia das Mães. Foi difícil lá na escolinha do Jô eu ver uma decoração tão bonita. E eu chegar lá e pensar quantas mães não estariam comemorando naquele dia. Para nós tem sido difícil. Nós temos chorado quase todos os dias, lembrando daquelas pessoas que a gente tem chegado até elas. Mas eu quero dizer que nós não podemos deixar a esperança morrer do nosso coração. Nós não podemos nos frustrar a ponto de ficarmos sentados apenas chorando. E eu queria compartilhar um versículo com vocês que o Senhor falou ao meu coração agora, alguns minutos atrás. Que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero começar falando que no começo vai falar para nos encher de alegria e paz por sua confiança nele. Nós não temos alegria e paz quando as coisas estão boas. Nós não temos alegria e paz quando está tudo ok. Eu tenho tudo, está tudo bem. Mas nós temos alegria e paz quando confiamos nele. Amém? Nós temos alegria e paz quando a nossa esperança está no Senhor. E não importa o que aconteça, o nosso coração precisa estar no Senhor. Que essa seja a motivação da nossa igreja. Essa seja a nossa alegria, esse seja o nosso coração, confiar nele. Independente das circunstâncias, nós confiamos no Senhor. E esse versículo termina falando que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos ser aqueles que levam esperança. Mas nós só vamos transbordar dessa esperança pelo poder do Espírito Santo.
Não pare de fazer aquilo que você fazia. Não pare de melhorar no seu tempo com Deus, no seu tempo de leitura da palavra, na sua busca pelo Espírito Santo. Porque as pessoas precisam de muitas outras coisas, mas as pessoas precisam do avivamento que está dentro do teu coração. As pessoas precisam do amor de Deus que está dentro do nosso coração. O mundo precisa do poder do Espírito Santo através da nossa vida. Pode vir tudo aquilo que o pastor citou, pode vir. A palavra nos fala sobre isso. Mas nós temos uma igreja forte que se levanta para trazer o avivamento, independente da circunstância. E Deus precisa confiar em nós. Deus precisa olhar para a sua igreja e dizer: eles estão indo, vamos dar mais. Eles estão indo, vamos fazer mais. Na sexta-feira de noite, no nosso tempo de oração, eu chorei e disse para o Senhor: eu preciso fazer alguma coisa. A nossa igreja precisa fazer alguma coisa, mas eu não tenho como. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida. Não, tenho para mim, né? Eu não tenho comida o suficiente, eu não tenho coisas o suficiente. E no domingo de noite, nós decidimos com o PGL aqui atrás, que eu e o pastor, nós íamos correr atrás das pessoas necessitadas e a igreja ia se levantar. Nós já levantamos, eu não sei o valor exato, mas nós já levantamos mais de 15 mil reais para ajudar as pessoas. Nós já levantamos muito alimento, que eu também não tenho essa conta, porque eu e a Nessa não conseguimos contar. Porque a gente contava um pouco, chegava mais, e saía mais e a gente se perdeu. Nós já levantamos muita coisa e nós vamos continuar levantando. Porque se Caxias é forte, a Fonte Church de Caxias do Sul é forte. Não só nós, mas todas as igrejas que estão correndo atrás de ajudar pessoas. Vamos nos levantar com avivamento. Não vamos deixar a tristeza nos desanimar, o medo nos sufocar, a chuva desequilibrar as nossas emoções. Porque nós somos cheios de esperança. Nós somos cheios de esperança de Deus pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando nós dizemos nós nos referimos a todos nós aqui, não eu e a pastora, todos nós, isso que é o nós. Mas não apenas todos nós, também a toda a Fonte Church do Brasil e até do exterior, até da Fonte Church de Portugal, tem oferta. E a todos os demais irmãos, e às vezes até aqueles que nem cristãos são, mas que têm trabalhado, têm juntado. Graças a Deus, nós somos um. Somos um nessa casa. Eu quero convidar você a se colocar de pé, fechar os olhos e levantar um clamor. Levantar um clamor. Eu vou dizer o nome de algumas cidades, se eu for lembrando, talvez você lembre de outra. Mas nesse momento eu queria pedir que você escolhesse uma cidade. De preferência, escolhe aquela que, ou a que o Espírito Santo te dirigir, ou aquela que você pensa assim: essa aqui ninguém vai escolher. E você escolhe uma cidade e começa a orar por ela. E começa a orar por essa cidade. Começa a declarar salvação nessa cidade. Começa a declarar avivamento. Começa a declarar o rio baixando. Começa a declarar as doenças indo por terra, saúde vindo, prosperidade vindo. Comece a orar, comece a clamar por tudo que essa cidade precisa. Comece a orar por Roca Salles, por Mussum, por Cruzeiro do Sul. Comece a orar por São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio, Estrela, Lajeado. Comece a orar por Eldorado, por Guaíba. Comece a orar por Porto Alegre, por Igrejinha, por Três Coroas. Comece a orar por cada uma dessas cidades. Comece a levantar a sua voz. Existem outras mais ainda. Comece a orar. Escolha uma cidade, levante um clamor, abra sua boca bem forte e diga: Deus, tem misericórdia dessa cidade. Tem misericórdia de Venâncio. Tem misericórdia até de Caxias do Sul, ali de Galópolis, de Maestra, Fátima. Comece a clamar, escolha uma cidade, clame por ela. Montenegro. Comece a clamar por uma cidade. Oh Deus,
Oh Deus, Deus tem misericórdia do nosso estado. Deus tem misericórdia do Rio Grande do Sul. Perdoa os nossos pecados e salva vidas desse estado. Salva vidas físicas e espirituais. Salva o Rio Grande do Sul. Deus tem misericórdia. Senhor, faz cessar as chuvas, nós te clamamos. Faz cessar as chuvas, faz baixar o nível dos rios, Senhor, nós te clamamos. Que as mães encontrem os seus filhos. Que os filhos encontrem os seus pais. Senhor, que os aproveitadores e abusadores e ladrões que têm agido, ou se convertam, ou sentam o juízo, Senhor, sobre si. Que eles se arrependam desse pecado banal que eles têm feito. Que eles se arrependam imediatamente. Que o temor do Senhor invada os seus corações e eles sintam um arrependimento como nunca sentiram e se convertam. Senhor, nós te clamamos pelas estradas, que nós consigamos chegar até as cidades, Pai. Por favor, Deus, manda o sol. Senhor, manda sol, porque nós queremos ir até essas cidades, mas nós precisamos de estradas. Nos dá estradas para irmos levar ajuda e levar o Evangelho. Nos dá estradas. Nos dá o caminho, Senhor, nos dá a solução, nos dá a saída. O Rio Grande do Sul clama por Ti, Senhor. Nós declaramos, é tempo de avivamento sobre o Rio Grande do Sul. É tempo de vidas sendo salvas. Nós declaramos a maior conversão em massa que o estado do Rio Grande do Sul já experimentou. Nós declaramos um tempo de avivamento sobre o Rio Grande do Sul. É a hora da igreja. É a hora da igreja. Em nome de Jesus, meu irmão, receba poder para realizar sinais e maravilhas. Receba poder para dar um abraço. Receba agora em nome de Jesus palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de milagres, dons de curas, sinais. Receba poder agora em nome de Jesus. Receba para fazer, para ir. Que as suas mãos abençoem o alimento, que as suas mãos abençoem as doações, que nunca mais você embale uma cesta de doação do mesmo jeito. Mas enquanto você estiver colocando, que seja debaixo de oração, de lágrima, de oração, de clamor. Nós clamamos por todas as mães, Senhor, pelas mães do nosso estado. Dá para elas o conforto, o alento. Dá para elas a força necessária para cuidar dos seus filhos. E nos ajuda a levantar Caxias do Sul como uma mãe para o Rio Grande do Sul. Nos ajuda a levantarmos Caxias do Sul como uma mãe, Senhor. E na dificuldade que Porto Alegre está enfrentando, nós possamos nos levantar como uma mãe para esse estado. Para cuidar, para levar amor, para levar carinho, para levar sustento, para levar o Evangelho. Por favor, Senhor, dá-nos almas, dá-nos vidas, dá-nos amor e ajuda a gente a não ficar tropicando no outro. Senhor, que não haja vaidade entre nós, desentendimento, briguinha boba, invejinha, não haja, mas haja unidade. Porque é assim que verão que o Senhor é que salva. Quando nós formos um, assim como Tu e o Pai são um. Se você quer mesmo avivamento, meu querido, você pode levantar a sua voz mais ainda em oração. Se você está buscando o avivamento do Senhor, se você está buscando ser resposta do Senhor, sabe? Depois daqueles cavaleiros do Apocalipse que eu citei, sabe quem vem? Vem Jesus no seu cavalo. Oh Deus, nos dá, Senhor, a sabedoria necessária, o entendimento. Levanta ajuda e apoio de onde nem sabemos. Nós estamos aqui com disposição para fazer, então levanta pessoas de onde nem imaginamos para serem parceiros nisso.
dá criatividade, dá inteligência, nos dá saúde, protege-nos das enfermidades, para que a gente tenha saúde para cuidar dos outros. Levanta, Senhor, que até pessoas que estão trabalhando na ajuda dos outros se convertam enquanto ajudam os outros. Que pessoas que estão indo junto com a gente, estão doando junto com a gente, elas se convertam enquanto trabalham, enquanto servem. Senhor, Jó, enquanto ele orava pelos amigos, Jó foi curado das suas próprias enfermidades. Senhor, enquanto esse povo ora pelos outros, vai curando eles. Senhor, enquanto esse povo vai servindo os outros, vai curando eles. Enquanto vai ministrando sobre os outros, vai curando e ministrando sobre eles. Jesus veio para ser servo de todos, e nós somos servos do Rio Grande do Sul. Senhor, o Senhor diz: quem enviarei? Nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos servos do Rio Grande do Sul, Senhor. Somos servos teus, Senhor. Nós queremos ser a resposta, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Da palma, Senhor Jesus, aleluia. Abraça alguém e diga assim: você é a resposta. Você é poderoso